Olá, meus amigos! Estamos aqui diretamente do CBEM, Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, em Recife. E eu estou aqui com duas pessoas, primeiramente queridas e importantíssimas na área de transtornos alimentares, endocrinologia e um pouco de mídia social. Nós vamos tentar entender o que tem a ver, né, tudo isso, como é que uma coisa se liga à outra. E queria apresentar primeiramente aqui o professor Taki Cordaz, professor da Obrigado. Faculdade de Medicina da USP, na área de psiquiatria, um grande psiquiatra conhecido que está participando do congresso aqui com a gente, e a nossa professora Marise Lima, também da Universidade Federal de Pernambuco, que deu uma excelente palestra sobre mídias sociais e obesidade. E vamos ver como é que a gente conecta tudo isso, né? Mas acho que primeiramente, para a gente começar, eu já queria começar aqui com o professor Taki, sobre a questão dos transtornos alimentares. Cada vez mais se fala de tratamento de obesidade. A obesidade está em alta porque agora nós temos tratamentos eficazes, o que a gente não tinha antes, e é a doença crônica mais prevalente do mundo. Bilhões de pessoas sofrem de algum transtorno de peso, e a gente está começando a olhar mais para os transtornos alimentares como uma das causas e como um dos problemas que fazem parte dessa doença crônica que é a obesidade. E muitas vezes que não são identificados pelo endocrinologista ou pelo médico não endocrinologista que trata a obesidade. Quais são, professor Taki, assim, os cuidados que a gente tem que ter, principalmente o não especialista, né, para identificar e manejar ou encaminhar corretamente esse paciente? Essa é uma questão bastante interessante, porque até alguns anos a gente só falava de anorexia e bulimia. Com o aumento do interesse por obesidade, os psiquiatras entraram tardiamente. Os psiquiatras demoraram muito para entender que a obesidade era uma área bastante importante. Com o aumento da prevalência e com a busca cada vez maior de entendimento psiquiátrico, você consegue hoje olhar para uma população com obesidade que tem alguns transtornos psiquiátricos relevantes. Por exemplo, o transtorno da compulsão alimentar, é o transtorno dos transtornos alimentares o mais frequente, cerca de 4 a 5% das pessoas com obesidade, e que isso vai aumentando à medida que o índice de massa corpórea se eleva. Depressão, transtornos de ansiedade, transtorno bipolar são quadros bastante presentes na população geral e mais ainda na população de pacientes obesos à medida que o IMC vai subindo. Então, todo endocrinologista, aprendi isso com a Marise, antes de pesar, antes de fazer bioimpedância, antes de fazer qualquer coisa, converse com o seu paciente. Explore o mundo dele. Fale com ele se ele se sente bem, se ele está angustiado, se ele deixou de fazer coisas. Uma outra coisa que tem que ser pesquisada, transtorno de déficit de atenção. Transtorno de déficit de atenção está relacionado com obesidade intimamente. E além de depressão, veja se essa pessoa não alterna períodos de depressão com períodos onde ela fica extremamente irritada, acelerada, inquieta. Nesse paciente, não bote a mão, porque há uma forte possibilidade dele ter um transtorno bipolar. Então, acho que endocrinologia e psiquiatria precisamos conversar muito a respeito disso. Certamente, né? A gente tem que, primeiramente, né, entender, aprender a identificar como endocrinologista. Muitas vezes a gente não aprendeu corretamente a identificar esse paciente e nem, às vezes, o momento de encaminhar esse paciente para o profissional psiquiatra para acompanhar isso em conjunto, né? E aproveitando essa deixa de a gente identificar o transtorno psiquiátrico, eu queria falar com a Marisa aqui o que tem a ver isso, né? Você falou sobre rede social. O que a rede social contribui hoje, né, para essa doença, que é a obesidade, que tem tanta gente que frequenta a mídia social, né, que sofre de obesidade, e como que essa mídia social pode estar contribuindo para o surgimento ou às vezes até para a exacerbação de algumas questões psiquiátricas? Pois é, a gente estava numa mesa agora há pouco, exatamente falando sobre isso, como você falou, e talvez tenham me chamado, porque eu sou uma pessoa muito ativa na rede social, e uma das nossas discussões foi justamente entender o papel do médico na rede social, já que a vida corre na rede social atualmente. Então, falar de rede social é falar de sociedade. O Brasil é um dos países mais engajados em rede Mais social, né? Não engajados sei se é o primeiro ou o segundo um país, eu dos acho, mais, no assim, mundo que tem mais que tem engajamento. mais engajamento, que maior número de pessoas tem rede social, que usa rede social, e o número de horas usadas em rede social chega no top 3.
E o que acontece? A gente sabe que a obesidade é um problema da sociedade. Só que é muito claro, e a psiquiatria já identificou isso, que isso tem sido exacerbado por exemplos, comentários, questões que antes a gente só sabia quando a gente conversava com uma amiga, quando a gente ia na escola. Hoje, você abre o seu celular na rede social, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar um estímulo à magreza, o elogio ao emagrecimento, vai encontrar as pessoas também que estão exaltando a obesidade. Então, a obesidade é uma discussão da rede social, assim como é uma discussão da vida. Então, a gente precisa ter muito cuidado e, logicamente, o médico não pode ficar de fora disso. O médico ele tem que estar lá na rede social. O médico, a gente conversou isso agora na aula, ele precisa estar junto no consultório. Ele opinar para o paciente dele, falar, olha, reduza o tempo de rede social que você está. Se ele identificar que a rede social está sendo negativa, ou até dizer, quando o paciente aborda ele, fala, olha, doutor, eu vi esse camarada aqui, eu estou seguindo ele, você vê que não tem boa qualidade, é um médico picareta, uma pessoa mal intencionada, dizer para ele, olha, não segue isso aí. Então, hoje, a rede social, ela tem sido um fator causador do transtorno alimentar, um fator que é importante no contexto da construção da obesidade, porque a obesidade é multifatorial, e mantenedor do transtorno alimentar. Estou certa, doutora? Tá certo. Acho que é importante a gente dizer, e os psiquiatras sabem muito bem disso, que o psiquiatra tem um estigma de ser psiquiatra. Ele trata de paciente e ele é estigmatizado. Então a gente reconhece bem discursos antipsiquiátricos. Vocês precisam reconhecer bem discursos antimédico. Porque quando você exalta a obesidade, você está dizendo que a obesidade é uma doença que o médico inclui no Código Internacional de Doenças, que é um artifício médico, né? Eu já ouvi gente dizer que a obesidade não é doença, é só quando manifesta algo que é doença, né? Então esse é um discurso antimédico. A outra questão que a gente já discutiu bastante, que eu queria dizer, é que a gente precisa tomar cuidado em não demonizar a rede social. Eu costumo dar o seguinte exemplo. No século XIX, quando ocorreu a Revolução Industrial e a manufatura foi substituída por máquinas, um monte de gente foi mandada embora, à noite, os operários que foram mandados embora invadiam as fábricas e quebravam as máquinas, como se as máquinas fossem seus inimigos. Isso chamou lundismo. Na verdade, o inimigo é quem cuida da máquina. Então, a rede social reflete a cara de uma ideologia. Hoje neoliberal, de uma ideologia para ganhar dinheiro, obviamente, né? Ela explora isso. Então a rede social também pode ser muito benéfica para juntar gente com doenças raras, para fazer associação de familiares e pacientes, para dar suporte, mas o lado negro da força acho que ainda é maior, né? Não, a rede social é isso mesmo, né? A rede social hoje, como esse exemplo, né? Você, antigamente, antes ainda da Revolução Industrial, o homem lá na época que tinha poucas ferramentas inventou a faca para cortar alimentos, né, para poder alimentar a sua família, e alguém pegou aquela faca e usou para matar uma pessoa, né, um dia, né, e ela passou a virar ser uma arma também, além de ser uma ferramenta. E a rede social é uma ferramenta que às vezes é mal utilizada, né, esse é o grande exemplo. Mas assim, a gente tem hoje visto, né, a questão ainda, falando na rede social, existe ainda aquele culto ao corpo perfeito. A gente tem mais da metade das pessoas do mundo estão acima do peso. Mas se você for ver as pessoas que são influenciadoras, que têm um grande número de seguidores, você não vê essa mesma proporção de pessoas acima do peso. Quer dizer, a chance, inclusive, de você influenciar alguém está relacionada ao peso. Então, você só vê bons exemplos, entre aspas, pessoas que influenciam, praticamente de pessoas sem obesidade, como se a obesidade fosse algo marginalizado. Isso, né? Então, isso gera, ao meu ver, uma busca daquele corpo perfeito, que sempre existiu, né? Mas que talvez está mais exacerbado. Isso desencadeia transtorno alimentar? Desencadeia, mas acho que o professor Tack, ele tem mais a Eu dizer acho que sobre essas influenciadoras causam um duplo prejuízo. Na medida que ela te esfrega um padrão ideal de beleza, e ninguém sabe o que é um padrão ideal de beleza, você pega basicamente a população adolescente, a população jovem, que vai atrás de um valor que muitas vezes não tem. A população mais vulnerável, né? Exato, é o valor daquele ídolo, por mais de barro que ele seja. Então ele pode certamente levar a gente a ter comportamentos desordenados em busca de perda de peso. E ao mesmo tempo, do ponto de vista da obesidade, ele transforma o paciente obeso
num ser indesejável, na piada, no que não deve ser amigo, não deve ser junto. Então ele tem um duplo mal, Isso. né? E muitas vezes ele faz com que o paciente com obesidade procure tratamentos desesperados. E quando você busca tratamento desesperado, você vai encontrar soluções as mais diversas e perigosas Pois é, possíveis. eu vejo a rede social como uma coisa que precisa atingir um equilíbrio, se é que é possível, porque a gente tem presenciado extremos. A gente discutiu sobre isso hoje. De um lado, pessoas desesperadas porque estão buscando uma forma física que potencialmente não vão chegar. Porque você não é igual àquele seu ídolo, aquela pessoa extremamente emagrecida. Então essa busca ela é incessante. Vai levando a dieta, a gente sabe que existe aquele rodízio, não é, Taki? De uma dieta restritiva, compulsão, arrependimento, dieta restritiva, compulsão. Isso vai ser influenciado porque minha busca pela obesidade, ela tá todo dia. Eu abro a rede social, os vídeos que vão passar na minha timeline são de mulheres magras, de biquíni, dançando. Então, num extremo está aquela obsessão pelo corpo perfeito. E no outro extremo, as pessoas que dizem que a obesidade não é uma doença, que ela é uma coisa cultuável, que a gente não deve se preocupar com a saúde, que a gente deve respeitar o obeso como ele é, e tira bastante da doença que está se colocando ali naquela pessoa e a importância que tem de procurar ajuda para tratar. Então, o ideal seria a gente encontrar um meio do caminho aí, de entender, ok, você é obeso, você vai ter limitações, mas, apesar das suas limitações, você tem potencial de atingir saúde, melhorar a saúde, principalmente se você procura ajuda médica. Por outro lado, você não precisa ser extremo nessa busca. Por outro lado, você também não pode jogar tudo para o alto, porque você tem pessoas que dizem a você que você não é adoecido. É, por E isso que aí, produzir, né, informação do bem é importante, né? Nós estamos com o nosso tempo esgotando. Então eu queria deixar, né, de repente, uma última mensagem. Professor Taki, o médico endocrinologista, o médico que não é psiquiatra, o que ele deveria ter atenção ao se deparar com uma pessoa com obesidade, para ele não errar nessa questão do tratamento e passar um tratamento que possa, de repente, ao invés de ajudar o paciente, exacerbar alguma questão psiquiátrica? então, é difícil fazer um checklist de sintomas psiquiátricos agora, mas ouvir o paciente. Ouvir, ouvir, ouvir. E a partir daí, tentar usar alguns poucos ensinamentos que o generalista tem para tentar detectar depressão, ansiedade, comportamento compulsivo, história familiar. História familiar, tem gente que não acredita em genética. Em psiquiatria, a genética é fundamental, uma história genética. Então, a localização de um transtorno psiquiátrico exige de você dupla cautela. É o que eu brincava também. Fluoxetina não é Bombril, não é para dar fluoxetina para todo mundo. Ou você faz um diagnóstico, você não faz diagnóstico, não mexe, que vai dar problema. Então, talvez o melhor seja isso. Não bota remédio se você não tem claro o diagnóstico do seu paciente. Perfeito, excelente. E para a rede social, o que nós temos que cuidar como médicos? Vamos falar, nós somos médicos do bem, médicos que querem o bem dos pacientes, querem trazer informação boa. A gente tem que estar lá. A gente tem que ocupar esse espaço. E aí eu vou fazer uma defesa, né? Que é uma defesa que as pessoas agora estão me reconhecendo por essa defesa. Eu entendi que não é só falar, fazer vídeo, divulgar e compartilhar. Eu achei que a gente precisava vestir a ideia. E aí nasceu a ideia da Endocrino T-Shirts, que ela meio que cria um sentimento de grupo de pessoas que querem falar com o corpo sobre boas práticas. Então, vai lá, coloca na camisa, bota na tua rede social. Eu sou endócrino raiz, eu sou uma pessoa que faz boas práticas. Eu sou endocrinologista tipo pai e mãe com CRM, então acolha o seu paciente. Então, se você veste uma ideia, você divulga isso na rede social, você assume a sua postura, você diz o que você pensa. Excelente, muito boa Muito conversa. obrigado, A gente podia muito ficar aqui obrigado. mais horas conversando, que o papo estava gostoso e estava interessante. Eu estava aprendendo um monte com vocês aqui. Muito obrigado, professor obrigado Taki, pela gentileza. Obrigado. Fico muito feliz pela presença de vocês aqui com a gente do G7, tá? Muito obrigado. Obrigada também.